Vamos aqui dar uma sequência aos estudos da lição 9 da classe de adultos da Igreja Batista da Fé, que você possa estar investindo tempo nas leituras diárias e na revisão. Nós costumamos não esgotar toda uma lição em uma aula só. E hoje o nosso texto é João 10, de 11 a 15. E vamos falar aí o tópico 2, razões, né, da visitação, e um pouco de cuidados necessários na visitação também. Então, João 10, de 11 a 15, diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Oremos. Que essa lição, Pai querido, para aquilo que é a prática, é o que precisa ser feito, venha de encontro a um aprendizado, talvez para alguns irmãos teórico, para outros que já vivem essa prática, um fortalecimento, mas seja para quem está na teoria ou para quem já vive, um propósito de efetivamente viver o cristianismo que o Senhor nos ensina na palavra. E por isso nós podemos te agradecer, porque o viver que temos aqui é desafiador, mas a vitória é tua. O Senhor já venceu. E nós apenas somos servos e servas que precisamos aprender a viver na tua dependência. Obrigado, Senhor, porque nos amas. Obrigado, Senhor, porque tens paciência para com as nossas debilidades. Mas muito mais que paciência, na verdade é o Senhor quem nos estrutura. Como o oleiro tem todo um cuidado na construção de um vaso, nós somos vasos de barro e o Senhor então é quem nos constrói, e nós temos a responsabilidade de aprender a viver nessa dependência, fazer a parte que nos compete, e os impossíveis o Senhor faz, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa lição, na semana passada nós falamos um pouco e exatamente procuramos identificar a base bíblica para essa visitação, e nós pudemos notar que no passado, no início da igreja primitiva, o apóstolo Paulo efetivamente nos deu o exemplo, né, de casa em casa. E dissemos que isso não compete só aos pastores, isso compete também aos irmãos, às irmãs da igreja. Claro que uns têm mais facilidade, outros menos. Aqueles que têm, de alguma forma, trabalhado nos pequenos grupos, certamente vão poder identificar pela lição de que maneira podem melhorar. Bom, nesse sentido, como razões de visitação, se eu pedisse para que cada aluno, numa folha de papel, listasse questões que você pode, de alguma forma, buscar, né, e pensando lá, por que eu vou visitar um irmão ou irmã? Qual a razão para fazer isso? Né? Então a nossa lição, ela coloca uma pequena subdivisão, coloca lá a importância do ensino, depois a importância do conhecer, que aqui no texto que nós lemos já é explicitado ali como importante conhecer quem a gente visita. Consolar, então, pessoas que carecem, né, de um suporte,
Aconselhar, nós tivemos uma das nossas lições objetivamente falando sobre aconselhamento bíblico. Corrigir e proteger. Então, nesse sentido, há alguns textos que a lição procura colocar para nós. Então, para o primeiro, que é a importância, né, de estar fazendo com que as pessoas possam aprender, então o ensino. Né, o ensino é algo que carece de um investimento de tempo. Então, na questão do ensino, você tem lá um texto em 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. Você abre a sua Bíblia lá. Então, capítulo 2, verso 2. A palavra diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então veja que o ensino exige investimento de tempo. Então depende. Você pode investir 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tudo depende do quê? De uma escolha. Então esse investimento de tempo é importante para você poder preparar algo para ser ensinado. E pode ser no individual. De repente você tem 3, 4 pessoas contigo, né, com quem você está lá colocando as verdades de Deus para a pessoa, para que ela possa então fazer frente no dia a dia das suas lutas. Por outro lado, o conhecimento, só que aqui ele fala de um conhecimento um do outro. Né? Então, quando eu visito alguém, eu me apercebo do que está acontecendo, como está acontecendo. A gente também percebe eventualmente necessidades, e nesse sentido então essa visitação nos lares tem um diferencial. Há pessoas que visitam por interesses próprios, mas a visitação que fazemos como irmãos e irmãs em Cristo, na verdade é o bem-estar do outro. E pensando no bem-estar do outro, quando a gente pensa em consolar, é algo que nos desafia. Nossa lição destaca um texto bíblico, que é 2 Coríntios 1, 3 a 7. 2 Coríntios, capítulo 1. A palavra do Senhor, então, aqui, nesses versículos, do 3 ao 7, dizem assim: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. E veja que o 11 ele coloca exatamente esse consolar como algo prático, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então veja que esse consolar ele tem duas vertentes. Tem aquele momento em que efetivamente se faz algo por alguém, e por um outro momento há situações onde há um retorno desse serviço, há um retorno desse investimento, né, que seria o testemunho de alguém. Eventualmente nós fazemos esses testemunhos lá na igreja, pessoas compartilhando as maravilhas de Deus para a sua vida. O salmista diria: grandes são tuas maravilhas. E nesse encaminhamento de consolar, né, há tantas situações financeiras, as situações de enfermidade, as situações de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, ou então se você está numa situação de trabalho, às vezes surgem dificuldades nos relacionamentos entre
o empregado, o empregador, quer dizer, você pode estar em um desses papéis, e como resolver, como tratar dessas questões. E se há um problema de relacionamento empregado e empregador, você, se é cristão, busca na palavra ou conversa com alguém, e sempre há uma maneira de tratar as divergências, as diferenças, né? Hoje em dia temos enfrentado pessoas enfermas, né? Como consolar, como confortar essas pessoas. Então o consolo é algo importantíssimo. A visitação é um dos instrumentos, né? É algo que Deus usa para que as pessoas possam ter esse conforto, esse alívio, seja no plano físico, no plano espiritual, e isso é importante. O aconselhamento é parecido com uma admoestação, né? Quer dizer, algo que tem como propósito fazer com que a pessoa tenha o entendimento da verdade de Deus e não o entendimento das suas próprias verdades. Há pessoas que orientam a sua vida pelo achômetro. Eu acho assim, mas se vai buscar na palavra, você pode ser confrontado, né? Ou eu posso ser confrontado. E o texto bíblico que está em destaque na sua lição são vários, mas um deles é Romanos capítulo 15. Né? Romanos capítulo 15. Você tem aqui nesse texto, Romanos 15, o versículo 14. É o apóstolo Paulo compartilhando uma situação onde ele precisou aconselhar ou admoestar, chamar a atenção, alertar. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então veja que ele se apercebeu que nos relacionamentos ali da igreja primitiva havia plenas condições para que as pessoas pudessem uns aos outros se orientarem nas dificuldades que se apresentavam para eles. Hoje também nós temos situações que exigem uma orientação, e a palavra de Deus pode trazer o que a gente chama de cura para a alma, né? Então, quando há perturbações de sentimentos, de pensamentos, às vezes falta um diálogo, né? E como é importante, então, ali, nesse aconselhar, poder admoestar, chamar a atenção do que precisa ser feito, né? E a palavra do Senhor sempre tem algo que nos ajuda a enfrentar essas dificuldades todas. As três últimas, que é aconselhar, corrigir e proteger, as duas últimas, a corrigir e proteger, então há momentos em que, por escolhas do coração humano, há a tendência de pegar atalhos, né? Ao invés de seguir o que a palavra ensina, tenta-se pegar um atalho. Um dos livros da Bíblia que, de alguma forma, são bem incisivos, né, nessa questão da correção é o livro de Provérbios. Tem 31 capítulos. Se você fizer uma leitura, um capítulo por dia, ao final de um mês você estará com uma leitura onde você vai encontrar as mais diferentes, podemos dizer, diretrizes da palavra, quando estou tentando pegar um atalho que não é da palavra, que não agrada ao Senhor. Então ali há instruções para nós. A gente pode pegar alguns exemplos. Abre a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, e eu escolhi aqui o capítulo 24 de Provérbios. Ele começa dizendo assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Então, há pessoas que fazem suas escolhas por uma questão de algo que lhes chama a atenção e tentam seguir caminhos que não são aqueles que Deus quer. E o texto vai explicando por que razão eu não devo fazer a escolha de seguir pessoas que têm uma tendência de fazer o mal. O verso 2: porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia.
E então ele procura chamar a atenção no 3: com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Ou seja, a falta de sabedoria por um momento pode trazer riquezas, mas se são obtidas essas riquezas de maneira não legal, vamos dizer assim, não autorizada nem pela lei, nem pela palavra, então lá na frente a pessoa vai colher as consequências. Gálatas 6,7 fala disso. Que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O verso 4 diz: e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, verso 5, e o homem do conhecimento, consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então a palavra vai norteando situações que acontecem. Há momentos em que nós precisamos nos preparar para as lutas desta vida, ou se há uma situação onde é preciso estar preparado para enfrentar outros tipos de dificuldades, a gente busca esse conhecimento que não necessariamente está na palavra. Às vezes você precisa de um conhecimento desenvolvido por uma determinada ciência, né? E então esse corrigir, você vê que o livro de Provérbios ele sempre vai deixando para mim, para você, uma explicação, um ensinamento que me diz: olha, você precisa mudar, né? O verso 10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então há pessoas que facilmente se entregam a uma condição de não ter esperança, mas por quê? Porque estão focando na problemática, quando poderiam focar na confiança em Deus. Então eu nunca passei por essa situação, mas imaginemos que à medida que avançam os anos, vem um médico e identifica um câncer. Bom, o que eu sei do câncer? Sei coisas teóricas, mas chegou um momento em que eu vou precisar praticar. Então, caminhar na confiança é algo que nos desafia. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, ele compartilhando, acho que um familiar com câncer, precisou passar por uma série de tratamentos quimioterápicos, melhorou. Então, gratidão a Deus por essa melhora. Mas passou mais algum tempo, continuando a fazer aqueles check-ups, se identifica que tem um outro tipo de câncer na vida dessa pessoa. Então veja, quando esse texto diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. No caso dessa irmã enferma, ela novamente precisou ser tratada, ser cuidada, e nós sabemos que não é nada fácil fazer esses tratamentos quimioterápicos, eles debilitam, tem reações colaterais, mas essa irmã continuou firme. Então quer dizer, esse aconselhamento ou a correção de uma atitude, a palavra do Senhor é maravilhosa, que ela sempre tem uma resposta para as mais diferentes situações. A questão da proteção aqui, nosso próprio texto lido aqui em João capítulo 10, a palavra deixa um exemplo bem incisivo para que eu e você confiemos no Senhor. Nós lemos apenas do 11 em diante, mas se você pegar o capítulo 10 lá do início, o versículo 1 do capítulo 10 de João, para esse último tópico, que numa visitação a gente pode trazer para a pessoa algo que lhe traga segurança, né? A proteção está relacionada com segurança. Então nosso texto diz lá no início: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. E na sequência, então, ele vai explicando, né, um pouco mais qual é
a estrutura de proteção que Deus nos concede em Jesus Cristo. Então Jesus precisou explicar para eles que eles não precisavam temer nada, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. E no 10 que nós lemos lá no início da lição, do 10 em diante, ele vai mostrando um pouco do que tem um parágrafo aí na tua revista, que ele diz assim que qual é a intenção dos lobos vorazes, né? O lobo voraz é aquela pessoa que vem com ensinamentos que não são da palavra de Deus, são ensinamentos do coração humano e que visam apenas a satisfação para este tempo. Então, há muitos conhecimentos neste mundo que não são de Deus, mas que procuram satisfazer aquilo que é a busca da ansiedade humana. Então, o ser humano busca paz, busca segurança, busca alegria, busca satisfação, só que essa busca pode ser feita por ensinamentos não bíblicos, onde a pessoa vai sim concretizar uma sequência de atitudes, de comportamentos que visam essa busca de satisfação. Mas a palavra do Senhor diz que esses ensinamentos satisfazem por um momento, mas lá na frente há uma colheita, que é a colheita da eternidade sem Deus, porque a pessoa vai buscar o que a tua lição vai chamar de misticismo, sincretismo, secularismo e tantas outras coisas que infelizmente até entram no arraial evangélico e que satisfazem por um momento, mas no dia a dia a pessoa continua com os desafios de viver na paz de Deus e na paz com Deus e não naquela paz momentânea. Então eu queria finalizar aqui essa lição, porque na semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre os cuidados que precisamos ter quando fazemos uma visitação. Se você puder fazer um pouco do que a lição te pede, né? Então você vai perceber que essa lição pede para que nessa questão dos cuidados você identifique lá a necessidade de investir em tempo de oração, a necessidade de estruturar a visita que você vai fazer, de preparar, identificar quem vai ser visitado, né, dentro do possível, saber um pouco mais dessa pessoa e, por último, pode ser que a pessoa não queira saber dos ensinamentos que você levar e como é que você vai reagir. Você levou, investiu, levou estudo, a pessoa te ouviu e a pessoa muitas vezes vai te dizer, olha, tudo que você falou está muito bom, mas não, para esse momento eu não quero, esse não é o momento que eu vou seguir esses ensinamentos que você me deu. Então, você tem que estar preparado até para ouvir esse tipo de retorno, né? Que a lição vai chamar, esteja preparado para a possibilidade de que a sua orientação não seja bem-vinda, não seja aceita. Muito bem, então vamos finalizar com uma oração para este momento. Como é importante nós cuidarmos uns dos outros. Na verdade, esse ensino vem de Ti. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e nós precisamos amar ao nosso semelhante. Aqui a lição está focando na visitação de pessoas. Essas pessoas podem ser cristãs, podem ser não cristãs. Para um cristão, a gente tem palavra de encorajamento, de consolo, de correção, como a lição aborda. Para um não cristão, certamente o primeiro compartilhar importante é falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus providenciou para perdão dos nossos pecados. E nós sabemos que há pessoas que não vão ser incrédulas, mas há outros que vão crer. Mas esse é o pontapé inicial. O crer é um momento do início. A partir disso haverá o que podemos chamar de a batalha pela vida cristã. E precisamos estar preparados. Então aqui nós possamos sim, não só estando numa liderança, como pastor, como professor, como um líder de louvor, mas mesmo estando como participantes da igreja, nos preocuparmos em poder fazer uma visitação e poder utilizar então as verdades de Deus que vão
transformar vidas, seja a nossa, que ainda não é perfeita, seja daquelas que nada sabem e estão começando na vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, a efetivamente não sermos apáticos, como diz o tema da nossa lição, a apatia da Igreja do Senhor que somos nós. Assim sejamos animados e buscar em Ti, no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra, um conhecimento que seja esse que vem de encontro às necessidades das pessoas, físicas ou espirituais. Em nome de Jesus que te oramos. Amém.